Olá pessoal da turma de Psicologia Organizacional, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o tema de personalidade, que é a nossa aula referente à sexta-feira, dia 11 do 6, 11 de junho, né, que eu havia combinado com vocês que seria invertida, né, ela ia deixar de ser uma aula síncrona e passaria a ser uma aula assíncrona. Então estou fazendo a gravação aqui agora e vou mandar o link para vocês. E depois nós passaremos a ter então duas aulas síncronas na sequência, agora no mês de junho, né? Já que nós tivemos duas assíncronas como sequência, né? Bom, pessoal, né, peço desculpas pelo imprevisto que me fez trocar essa aula de síncrona para assíncrona. De fato, eu não estava em condições mesmo, estava com uma enxaqueca bem forte e eu vi que eu realmente não ia conseguir ter as nossas horas todas de aula, né? 3 a 4 horas de aula. Então, quando eu vi que eu não poderia desempenhar da melhor maneira, então eu sugeri a vocês essa mudança. Então peço desculpas se eu tiver criado algum transtorno, né, para vocês com essa mudança. Eu acredito que não, que em termos de conteúdo vai ficar tudo igual, mas mesmo assim, se eu tiver atrapalhado aí a dinâmica do dia de vocês, eu peço desculpas, estava um pouco fora do meu controle. Bom, vamos lá para o nosso assunto de hoje, né, dando andamento no nosso cronograma, que é o assunto da personalidade, pessoal. Personalidade é uma palavra, né, que a gente usa no senso comum e muitas vezes a gente usa ela de uma forma errada. Isso é normal, né? Eu estou falando com vocês desde o início do semestre que o senso comum muitas vezes ele passa ideias erradas para a gente. Mas às vezes a gente usa, o senso comum está correto. Então, às vezes, a forma como a gente utiliza essa palavra personalidade no senso comum, às vezes está correto, às vezes está errado. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente diz que fulano de tal não tem personalidade nenhuma, ou seja, é uma pessoa que não emite opinião, não diz o que pensa, ou então concorda com o que todo mundo diz, aquela pessoa neutra, né, sem sal, que a gente diz, fulano não tem personalidade nenhuma. Essa é uma forma errada de o senso comum utilizar a ideia de personalidade. Então, não existe a pessoa que tem personalidade e a pessoa que não tem personalidade. Isso não existe. Isso aí o senso comum está passando para a gente errado. Porém, aí também tem outra também errada, né? Quando o senso comum diz pra gente que fulano tem uma personalidade forte, é uma pessoa de personalidade forte. Quer dizer, aquela pessoa que se impõe, que sempre coloca o seu ponto de vista, que faz prevalecer a sua opinião sobre a dos outros, aquela pessoa incisiva, né? Às vezes até agressiva. A gente costuma dizer que essa pessoa tem uma personalidade forte. Isso também tem nada a ver, viu, pessoal? Isso também tem nada a ver, porque não existe essa coisa de fraqueza e força na personalidade. Isso nós vamos ver que do ponto de vista, né, científico, da psicologia organizacional, não existe essa diferença. Então, também é uma forma errada da gente entender esse termo, né, personalidade. Porém, tem os momentos que o senso comum acerta. E um deles, por exemplo, é quando diz assim: fulano de tal, uma pessoa muito, vamos supor, medrosa.
Ah, não, mas isso aí é parte da personalidade dele. Deixa ele. Tipo assim, quando a gente não quer julgar a pessoa, né? Isso aí eu tô falando a forma como as pessoas costumam dizer no dia a dia, né? Quando a gente quer evitar julgar alguém, fala, não, mas isso aí é próprio da pessoa, é da personalidade dela, ser medroso, medrosa, né? É, então, quando a gente diz que alguém que alguma característica daquela pessoa é parte da personalidade dela, não, a personalidade dele é assim, medroso, assustado, aí tá certo. Aí isso realmente é um momento que o senso comum tá falando alguma coisa sobre a personalidade e nesse caso está acertando. Está acertando sem querer, né? Como eu falei com vocês. O senso comum, quando ele acerta, é por sorte. Mas esse é um desses casos, né, que o senso comum ele usa a palavra personalidade de uma forma certa, mas é por coincidência. Ele está dizendo, nesse caso, quando a gente diz assim, o fato de fulano ser medroso, isso é da personalidade dele, isso é típico dessa pessoa, né? Isso é correto porque é, você está falando de uma coisa que é, que é própria daquela pessoa, né? Que é uma característica daquela pessoa, uma qualidade daquela pessoa, né? Então isso é isso é do ponto de vista científico uma utilização, né, do conceito, uma parte do conceito de personalidade, sim. Dizer que algo é próprio dessa pessoa, específico dessa pessoa, dizer que isso faz parte da personalidade dela, isso está correto, ok? Então, eu faço essa introdução aqui, né, falando de como que o senso comum usa a palavra personalidade, porque nesse caso, né, às vezes o senso comum acerta. Se o senso comum errasse sempre usasse a palavra personalidade errada, eu já tinha falado para vocês em 10 segundos. Gente, esquecem tudo que vocês já ouviram falar de personalidade no senso comum, ó, aperta um botão aqui, deleta da cabeça de vocês, porque tudo que vocês aprenderam até hoje pelo senso comum está errado. Aí eu teria falado isso em 15, 20 segundos, né? Mas não é esse o caso. Então, guardem isso, porque às vezes o senso comum usa a palavra personalidade de uma maneira correta e convém a gente saber quando isso acontece, ou seja, qual parte do que a gente já ouviu sobre personalidade continua valendo. Né? A gente guarda isso aqui como um conhecimento, ok? Então, gente, feita essa introdução, vamos para o nosso esqueminha de aula, que eu vou passar para vocês junto com o link da aula, para vocês poderem acompanhar tudo junto. Bom, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Acho que não, né? Vou dar uma pausa na gravação para arrumar isso, gente. Só um segundinho. Bom, pessoal, ao que parece, a nossa apresentação tá ok agora. Seguinte, então esse é o esqueminha que eu vou passar para vocês. De qualquer forma, se tiver algum problema, né, eu vou fazer igual da outra vez, eu sempre leio ali o trecho que eu estou falando e vocês podem acompanhar, né, no arquivo que eu mandar para vocês, mas aparentemente está funcionando aqui. Bom, eu vou fazer algumas afirmações aqui sobre personalidade, né, e à medida que eu vou fazendo essas afirmações,
eu vou explicando para vocês como ela funciona e como esse assunto interessa para nós dentro da administração. Ok, pessoal? Então, primeira coisa que nós temos aqui, do ponto de vista científico, né? Cada personalidade cada pessoa que existe no mundo é única e diferente e especial. Então, para a psicologia, não existem duas pessoas iguais. Então, pode haver algumas características semelhantes, mas todo o comportamento da pessoa nunca vai ser igual. Né? Então, por exemplo, se as pessoas participam de um mesmo grupo, claro que elas vão ter algumas influências, né, que são iguais. Isso pode fazer com que as pessoas tenham alguns comportamentos em comum, mas isso nunca vai ser uma coisa geral, nunca vai ser uma coisa global, né, que as pessoas vão ser iguais. Então a gente parte do pressuposto para a psicologia que cada pessoa é única, diferente e especial. Então quer dizer que a gente tem que aprender a identificar as características próprias de cada pessoa. Tá bom? Esse é o nosso trabalho. A gente tem que ter, então. Né? Então, cada afirmação que eu faço aqui, eu vou dizer como que isso vai ser importante para nós dentro da administração. Quando eu digo que cada pessoa é única, ao mesmo tempo isso cria uma obrigação para a gente ter um olhar bem afiado, né? bem treinado, para a gente conseguir identificar cada pessoa, né? Cada pessoa e conseguir ver o que cada pessoa tem de específica. Para que isso? Para que a gente tem que ter essa leitura das pessoas e a leitura de cada um, né? Dentro de uma empresa, para que a gente consiga dar um papel para essa pessoa dentro da empresa, dentro da organização, que seja um papel adequado para essa pessoa. Ok? Então o ponto é esse: a gente tem que ter o olhar muito bem treinado, muito bem afiado, né? Para a gente conseguir enxergar em cada pessoa o potencial dela, o potencial de trabalho, o potencial de função dela, né? E conseguir fazer uma alocação adequada de cada pessoa para uma função na qual essa pessoa seja produtiva, seja feliz, né, evidente, seja produtiva também. Então, essa é a nossa dificuldade. Cada pessoa é de um jeito, ok? A gente tem que saber identificar o jeito das pessoas para poder conseguir identificar um lugar para cada um, ou se a pessoa deveria estar em outro lugar, ou por que ela está gerando problema naquela função, enfim. Como eu coloquei aqui, ó, criar condições de produtividade, né? Distribuindo as tarefas adequadas para as características de cada pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, por exemplo, que a pessoa que é mais tímida, que é mais introspectiva, que isso é uma característica dela, não gosta de se expor muito, não gosta de falar alto, não gosta de ter contato com muita gente diferente durante o dia, essa pessoa, evidentemente, né, você percebendo que a pessoa é desse jeito, você não vai colocar ela no balcão atendendo todo mundo que chega, né? Ou como relações públicas, né? Num papel ali de representar a empresa, falar em nome da empresa para pessoas diferentes, né? E não vai dar certo, né? Simplesmente assim. Você sabe que pelo perfil daquela pessoa, pela forma como ela não vai desempenhar bem ali dentro. Além dela ficar frustrada e triste, né, de ter que fazer uma função que custa muito para ela, que exige muito dela,
né, algo que ela não gosta de fazer, ela não vai ter um bom desempenho ali e nunca vai ter um desempenho tão bom quanto uma pessoa que já é mais aberta, que já é mais assim de conversar com todo mundo, né? Então ela nunca vai chegar até a produtividade que uma pessoa mais aberta teria nessa mesma função. Então, eu estou falando, né, exatamente disso, de você conseguir enxergar o perfil da pessoa e saber que ela não vai dar certo em algumas funções e que vai dar certo em outras, ok? E né, a gente precisa ter essa leitura porque, né, muitas vezes a pessoa vai falar que ela topa qualquer trabalho porque ela precisa do emprego, mas isso é um problema, né, porque a pessoa pode optar por ir para uma função que não é boa para ela só para ela, né, conseguir o emprego. Mas isso é ruim para ela, ruim para a empresa, ruim para todo mundo. A gente tem que ter condição de fazer essa leitura daquilo que a pessoa não te diz, mas ela é, ok? No mesmo sentido aqui, no esqueminha, eu estou dando um outro exemplo de relações interpessoais, né? Se você consegue identificar o perfil da pessoa, né, característica da pessoa, você sabe se ela vai causar problema dentro de uma equipe específica, se ela vai se integrar bem dentro de uma equipe específica, né? Ou vamos imaginar, né? Vamos imaginar outro exemplo aqui que nós não estamos distribuindo pessoas pelas funções, mas nós estamos observando as pessoas que já estão trabalhando. Nós estamos tentando descobrir a raiz dos problemas que estão acontecendo ali dentro de uma equipe, né? Por que as pessoas não se dão bem? Observe o perfil delas, né? E aí você consegue perceber por que elas não se entendem, por que elas têm uma tendência ao conflito maior do que o normal, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aqui, estou colocando aqui o exemplo de posições de liderança. Não é todo mundo que tem perfil para exercer um papel de liderança. Isso aí é fato, né? Não é uma questão de querer, mas é uma questão de ter condições disso, ter perfil disso, né? E muitas vezes você tem alguém na liderança, mas a pessoa não tem a característica para isso. A gente identifica e sugere mudança. Então, essa é que é essa primeira ideia que eu estou colocando aqui dentro do conteúdo de hoje, né? Como as pessoas são todas diferentes para a psicologia, a gente tem que conseguir observar cada um e ver direitinho onde ela deveria estar, né, o que ela deveria estar fazendo, onde ela não deveria estar, ou por que ela está causando problemas ali onde ela está, nesse sentido, tá? Então, quando eu estou falando de que cada pessoa é diferente, eu estou falando de personalidade, né? Então, o que acontece aqui, ó? Personalidade é uma característica própria de cada indivíduo, que vai ter efeito direto sobre o seu comportamento, relacionamento com os demais e especialmente sua produtividade dentro da organização. Então, tudo isso que eu falei aqui nesses últimos minutos, né, sobre a pessoa ter um perfil para liderança, sobre a pessoa ter um perfil mais aberto para lidar com o público externo, lidar com pessoas diferentes, né? Eu estou falando da personalidade da pessoa. Então, cada pessoa, então, é diferente das demais porque tem uma personalidade diferente. Cada um de nós tem uma personalidade diferente do outro, por isso nós somos diferentes. Eu só não tinha encaixado a palavrinha aqui, personalidade, mas é o que eu estou fazendo agora. Então, o que explica o fato da gente ser tão diferente entre nós, em comparação, né, é o fato de que nós temos personalidades diferentes. Então, essa é a primeira afirmação que eu faço, ó, primeira afirmação básica aqui sobre personalidade.
cada personalidade é única, diferente de todas as demais. Aí eu tô lendo o esqueminha aqui, caso dele não tenha aparecido na tela, mas eu acho que está aparecendo. Então, pessoal, nós somos diferentes porque nós temos personalidades diferentes. Fazendo uma listinha aqui, né? Alguns elementos que fazem parte da personalidade da gente, né? Eu coloquei essa listinha aqui, por quê? Porque são elementos que nunca vão aparecer do mesmo jeito, no mesmo sentido, com o mesmo peso para duas pessoas diferentes, né? O que está dentro da nossa personalidade, né? Os motivos da gente se comportar como a gente se comporta, as necessidades que a gente tem, as defesas que a gente cria em relação a aquilo que nos preocupa, as nossas fantasias, os nossos sonhos para o futuro, né, os sintomas de algumas, não vou falar doenças assim, mas condições, né, que a gente pode ter, psicológicas, né, os medos que a gente tem, as ansiedades que a gente tem. Isso tudo não são só esses, mas esses são alguns elementos que fazem parte da personalidade de cada um. E isso, né, dei um exemplo aqui de 2, 4, 6, 7 elementos, né, que nunca vão ser iguais para duas pessoas diferentes. Eles todos estão contidos dentro da personalidade de cada um de nós e mais muitas outras coisas, né? Então é muito difícil que isso se combine de uma maneira igual para mais de uma pessoa. Por isso, gente, a primeira informação aqui que vocês podem gravar já, com certeza, é que as personalidades, elas nunca se repetem. Elas são sempre diferentes para diferentes pessoas. Então, por que nós somos tão diferentes no comportamento? Porque nós temos personalidades diferentes. Por que duas pessoas não têm o mesmo comportamento? Porque não existem duas personalidades iguais. É meio óbvio, viu, pessoal? Mas é porque eu vim construindo esse caminho aqui, só não tinha colocado a palavrinha personalidade, aí agora eu coloquei. A segunda afirmação aqui que é importante para nós é como se forma a personalidade, né? De onde ela vem, tá? Não é nem como ela se forma, é qual que é a composição dela, de que ela é composta. Ela é composta, de acordo com a psicologia, né, de uma base, né, e depois os elementos que vão se acumulando, vão se somando a essa base. Essa base que eles colocam eu estou colocando aqui como uma conformação física, uma questão física, uma questão biológica, viu, gente? Aí eu estou falando de corpo mesmo, viu? De questão de corpo biológico mesmo. O que acontece, gente? Cada um de nós, nós temos um corpo, né? E esse corpo tem, que nós nascemos com ele, evidente. Esse corpo vai nos dar, para cada pessoa, algumas desvantagens em algumas coisas e algumas vantagens em outras, né? Então, a gente já nasce com umas aptidões próprias para algumas tarefas e não para outras, vamos dizer assim, né? Então, estou colocando aqui, nós não somos determinados pelas nossas características biológicas, ou seja, nós não somos robôs que vão fazer só aquilo que o nosso corpo está programado para fazer. Nós não somos assim. Os animais são assim, né? Vocês vejam que ninguém precisa ensinar um animal a respeito assim das tarefas que ele tem que fazer, né? Chega uma determinada época da vida e vai querer procriar, ele vai caçar, ele vai hibernar, isso é tudo por instinto, ele não pensa nisso, ele simplesmente vai lá e faz porque o seu organismo
já está programado para isso. Isso não é o caso do ser humano. O ser humano não é programado pelo seu organismo, assim como um urso, por exemplo, que chega no inverno, vai dormir, né? Ou aquelas aves, né, que migram lá para o hemisfério norte, hemisfério sul. Nós não somos assim. O que está sendo colocado aqui é que a nosso equipamento biológico, nosso equipamento físico, né, ela vai nos dar alguma facilidade para alguma coisa e não para outra. Por exemplo, tem gente que tem muita facilidade com coisas abstratas, com formas, né, com concepções abstratas. Tem gente que consegue pensar o espaço muito bem, né, de olho fechado, ela consegue imaginar o volume das coisas, o tamanho das coisas. É uma facilidade, uma característica que algumas pessoas têm, né? E outras não, outras têm que pegar a coisa concreta, tentar encaixar ali e bate uma na outra, realmente não coube. Entendeu? Tem gente que precisa fazer a coisa física, tentar encaixar ali, não, realmente não cabe esses dois no mesmo espaço. Não consegue enxergar isso abstratamente. Não, tem que ir lá botar a mão na massa para ver se funciona. Eu sou assim, eu não tenho muita visão assim abstrata de formas, de negócio, não tem isso não, né? Meu irmão arquiteto tem, ele bate o olho, ele já sabe, né, onde que encaixa, onde que vai, o que dá, o que não dá, e parece que mede a coisa assim, só com o olho e já calcula, né? Isso aí isso não é um treinamento, isso é uma predisposição, uma aptidão que a pessoa tem para esse raciocínio abstrato, né? Então, enfim, é uma característica do cérebro, né? Dele que eu não tenho. Já outras pessoas têm facilidade com números, né? Com volumes, com quantidades, fazer conta de cabeça, essas coisas assim, né? Outras pessoas já têm muito mais dificuldade, né? E podem até nunca desenvolver uma noção abstrata também de quantidade, de números, né? É, é, característica de um e não é de outro, né? É, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? De é, é, coisas que já nascem com a gente. Eu não estou dizendo, por exemplo, que eu nunca poderia ser um arquiteto como meu irmão é. Eu poderia ser, só que eu não seria um arquiteto tão bom quanto ele. Ou então eu ia ter muito mais dificuldade, muito mais esforço para conseguir fazer uma coisa que ele faz com muita facilidade. Eu ia ter que, sei lá, ter que medir coisa o dia inteiro, tentar encaixar o dia inteiro, coisa que ele bate o olho e ele já sabe que ele não cabe, não funciona, não encaixa, né? Tem essa visão de volume na cabeça, sem precisar ir lá e tentar fazer, né? Não quer dizer que eu não possa ser um arquiteto, mas eu vou ter muito mais trabalho para fazer as coisas e, né, nunca vai ser uma coisa natural nesse sentido, assim, né? Vai ser muito mais esforçado, né? Então é isso que eu estou colocando. O perfil físico que a gente nasce, ele já dá para a gente algumas habilidades e não dá outras, né? Eu coloquei aqui, facilita o desempenho de algumas tarefas e ao mesmo tempo cria dificuldades para a realização de outras tarefas, tá bom? Então vocês vejam que isso é bem diferente de uma programação biológica, que é o que acontece com os animais, né? Eu já falei para vocês que é um perigo a gente achar que o nosso comportamento já é determinado pelo nosso DNA, isso é um perigo, né? Então eu estou passando muito longe desse tipo de argumento. Só estou dizendo que, né, características como pensamento abstrato, né, é, pensamentos, por exemplo, construção de cenários, né? Você pode pensar, esse pessoal que joga xadrez, por exemplo, você imagina a jogada do outro, o que você vai fazer e depois o que ele pode fazer, você constrói 4, 5 cenários ali adiante, né? E isso é uma pessoas têm uma propensão para isso e outras não têm.
né? É disso que eu estou falando, viu, gente? Facilidade para algumas coisas e não tanta facilidade ou dificuldade para outras. É daí que a gente parte, viu? É aí que a gente começa essa questão da personalidade. Que cada um tem um ponto de partida. É isso que eu estou colocando para vocês. Cada um de nós tem um ponto de partida do ponto de vista que é aquele organismo, né, que a gente nasce e a, a, as características que o seu organismo tem, as facilidades que ele nos dá. Tá? Agora, a partir disso, gente, daquilo que a gente tem de habilidades, de características, aí, quando a gente nasce, a gente vai passando pela nossa vida, né? E nós vamos passando por experiências, né? Então, por exemplo, alguém que tem dificuldade com matemáticas, com essas quantidades abstratas, com fazer esses cálculos de cabeça, alguém que tem dificuldade com isso vai ter que estudar matemática na escola do mesmo jeito que alguém que tem facilidade. Então, isso pode gerar um trauma, né? Uma experiência desagradável, que você é obrigado a passar por isso forçadamente, tendo essa dificuldade, e você é pressionado a ter um desempenho igual aos outros. Isso vai te criando como é que eu vou falar? Um sentimento negativo, uma referência negativa em relação a números, a matemática, esse tipo de coisa. Então, uma coisa é a dificuldade que você pode ter de nascença, né? E em cima disso vão se acumulando as suas experiências de vida, né? Que é, são assim a trajetória que você teve na sua vida, o que você viveu, o que você experimentou de bom, de ruim, o que você aprendeu, como que isso te marcou, como que esses elementos te marcaram, né? Então, estou colocando aqui, né? A partir desse ponto de vista biológico, vão se somando os efeitos das experiências que nós acumulamos ao longo da vida, ok? E aí, gente, vocês podem pensar uma série de coisas, né? Estou dando esse exemplo aqui da matemática. Alguém que tenha dificuldade tem que passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, assim como as pessoas que têm facilidade. E para você conseguir passar por isso, você vai sofrer um bocado, se você tem dificuldade, você vai sofrer um bocado, você vai guardar experiências negativas e você vai ter que aprender a se virar para poder seguir adiante. Então você vai desenvolver um plano B, você vai desenvolver uma estratégia para conseguir superar essa sua dificuldade. Então você vai só acumulando, 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 acumulando experiências em cima daquilo que você já nasceu tendo, né? Então, o exemplo que eu dei no início de de um trauma, de uma experiência negativa, né, por você não ser bom em matemática e ter que passar ali junto com todos os colegas, né? Isso é uma camada, tá? Isso é uma camada. Logo depois você tem que aprender a se virar com isso. Você tem que aprender a se virar com isso. E você aprende a conviver com essa dificuldade, né? É mais uma camada de aprendizado. Depois você desenvolve um plano B para conseguir superar isso, mesmo com todas as suas dificuldades. Isso é mais uma camada de vida, de vivência, de aprendizado, né? Nesse sentido que eu estou falando com vocês. Então, pessoal, você vai juntando esses acúmulos, né? Essas sobreposições, e é isso que constrói a nossa personalidade, tá? Aquilo que nós nascemos no início, de as facilidades e dificuldades que nós vamos ter, e aquilo que a gente vai adquirindo ao longo da vida, tá bom? É, é,
a partir daquilo que a gente nasceu. Aí inclui também, gente, né, eu estou dando um exemplo aqui bem simples de entender, né, por exemplo, dificuldade matemática, mas também tem a ver com a família que você teve. Se for uma família que te apoia, te ajuda nas dificuldades, você vai ter um tipo de acréscimo ali em cima das suas dificuldades, das suas características. Se for uma família que, pelo contrário, ela te pressiona ainda mais, né? Então vai ser um outro tipo de acréscimo que você vai colocando ali nas suas experiências de vida. Se você cresce em um meio, em uma vizinhança violenta, né? Isso aí vai acrescentar alguns aprendizados aí, algumas características para você. Se você cresce em uma cidade pequena e tranquila e pacata, onde todo mundo se conhece, você vai agregar também alguns tipos de experiência. Gente, podem pensar essa coisa do acúmulo ao longo do tempo, da construção em cima daquilo que a gente já nasceu tendo. Vocês podem pensar isso aí de todas as formas, viu? Tanto do ponto de vista de vida pessoal, vida familiar, de infância, quanto, né, essa questão que eu coloquei de você superar as dificuldades ou não superar, porque, né, tem coisas que a gente não supera, a gente convive com o problema a vida inteira e vai empurrando o problema a vida inteira, convivendo com ele, escondendo o problema, fugindo do problema, né? E isso pode incluir também, isso inclui também, né? Não é pode, isso inclui também a nossa vida profissional, né? Então, por exemplo, os empregos que a gente já teve, o que a gente aprendeu em cada um deles, em termos técnicos, em termos de convivência, né? As áreas que a gente já trabalhou, né? Desde o estagiário aí até os empregos que a gente tem mais na vida adulta, e tudo a gente vai, né, acrescentando na formação da nossa personalidade. Então, por isso que eu falei no início, né, que nós não vamos ter nunca duas pessoas iguais, duas pessoas com a personalidade igual, porque é impossível que duas pessoas tenham partido da mesma base ali biológica, duas pessoas tenham nascido absolutamente idênticas, até os gêmeos idênticos costumam ter essas características, né, de habilidades de um, não necessariamente o outro vai ter. Até os gêmeos idênticos têm diferenças e a vida dos dois também não vai ser igual. O que cada um vai passar, podem estar na mesma família, tudo bem, mas eles podem ser tratados de forma diferentes, ou um deles pode estar feliz com aquela vida e o outro não. Né? Ele pode enxergar aquilo ali de uma coisa de um jeito negativo e ele vai ter alguns acréscimos ali, mas mais revoltados, né, com o fato de ser gêmeo, com o fato de estar naquela família, enquanto o outro está na mesma família e está feliz por isso. Entenderam, gente? Então, o que eu estou colocando? É impossível você ter duas pessoas com ponto de partida idêntico e é impossível você ter duas pessoas que interpretam, passam pelas mesmas experiências e absorvem o mesmo aprendizado exatamente da mesma forma. É impossível, impossível. Não vou dizer que é mais difícil que ganhar na Mega Sena, não. É impossível mesmo, tá? Então, eu estou falando aqui desses aprendizados diversos que a gente tem ao longo da vida, né? E que eles vão se sobrepondo ao longo da vida, né? Aquilo que eu já tinha falado com vocês, né? Cada situação pela qual passamos nos exige adaptações. Aqui no início da página 2, viu?
nos exige adaptações, desenvolvimento de capacidades, assim como despertam em nós as reações mais diversas. Aqui eu vou dar uma marcada aqui, viu, gente? No seguinte sentido, né? Eu falei isso, mas eu falei muito por alto. Você pode até passar pela mesma experiência que outra pessoa, mas não quer dizer que vocês dois vão ter a mesma reação. Ou seja, vocês dois não necessariamente vão absorver aquilo ali da mesma forma, tá? Então, o que cada um trouxe para a sua personalidade pode ser diferente, mesmo os dois passando pela mesma experiência. Então, estou falando as reações que cada um tem podem ser diferentes e, portanto, o acúmulo ali, o acréscimo ali na personalidade vai ser diferente, tá? Então, só para deixar claro, né, como que o fenômeno é impossível de se repetir em duas pessoas, é tudo exatamente igual, e que tem alguns elementos que são um pouco imprevisíveis, né? Como que a pessoa vai reagir a uma certa situação? Cada pessoa pode reagir de um jeito, então cada pessoa vai trazer essa experiência para a sua vida de uma forma diferente, para a sua personalidade de uma forma diferente. Então aqui, ó, eu estou falando de influências sociais, ambientais, culturais, ou seja, tudo aquilo que a gente passa ao longo da vida da gente, tá? As pessoas com quem a gente relaciona, o meio onde a gente vive, né? A cultura onde a gente está inserido, tudo isso, né, vão gerar esse impacto durante a formação da nossa personalidade, tá bom? É por isso, pessoal, explicando aqui, né, que a personalidade das pessoas é sempre diferente, tá bom? Possível que duas pessoas passem pela mesma situação. Então vamos aqui para a terceira afirmação que podemos fazer a respeito da personalidade. Isso aqui, ó. Nossas ações, tô lendo aqui, viu, pessoal? Nossas ações, sentimentos, reações, atitudes, raciocínios, todos eles nascem da nossa personalidade, tá bom? Então, o comportamento que nós temos, ele vem da personalidade que nós temos. O que você pensa, o que você tem medo, a forma que você reage, a forma como você interpreta o que está acontecendo. Você está vendo uma situação ali, é aquela história do copo cheio ou copo vazio. Esse aqui, no caso, está todo vazio, então não tem que interpretar, não. Duas pessoas veem um copo de água pela metade. Algumas pessoas vão achar bom porque ele está meio cheio, outras pessoas vão achar ruim porque ele está meio vazio. O copo é o mesmo, né? Mas, a depender da personalidade das pessoas, uma vai preferir ver a parte otimista, que está pela metade, e outras vão preferir ver a parte pessimista, né, que ele está faltando a outra metade. Então, né, é a personalidade de cada um que vai explicar o comportamento que nós temos, tá bom? Então aqui, nos comportamos de acordo com a personalidade que temos. Lembra que eu falei no início da aula? Cada pessoa tem um comportamento próprio, específico, pessoal, né? Sim. E também falei que cada pessoa tem uma personalidade diferente da outra, né? Sim. O que quer dizer que as pessoas têm comportamentos diferentes, próprios, particulares, e esses comportamentos diferentes, eles vêm do fato de que cada um tem uma personalidade. Então é tudo uma coisa só, né? O que eu tô colocando aqui, né? As pessoas sempre vão ter, não é imprevisível, viu, gente? Se eu digo que cada pessoa tem uma personalidade, portanto, cada pessoa tem uma forma de comportamento, eu não estou dizendo que isso é imprevisível, não. Estou dizendo só que é diferente. Então você tem que aprender a ler cada pessoa para entender o comportamento que ela vai ter, ok? Então aqui, para seguir o esqueminha, os comportamentos das pessoas em uma mesma situação não serão iguais. E, ó, o ponto aqui, ó. Se parecerem iguais, esses na verdade não serão.
teremos pessoas diferentes fazendo coisas iguais por motivos diferentes, com objetivos diferentes. Entendeu? Esse aqui é o pulo do gato, gente. Se tiver 3 pessoas ali num incêndio, e as 3 começam a ajudar os outros, né, tentar resgatar as vítimas e tudo, você tem 3 pessoas diferentes tendo a mesma atitude heróica. Você pode ter certeza, cada um está fazendo aquilo com um objetivo diferente, cada um está fazendo aquilo a partir de uma linha de raciocínio diferente. Então, um deles pode estar pensando ali no objetivo humanitário, de salvar vidas, o outro pode estar fazendo isso para aparecer na televisão, né, para virar herói, para ficar famoso. Um outro pode estar fazendo isso porque, sei lá, foi treinado para isso, faz parte da CIPA, né, da empresa e está reagindo porque é uma obrigação funcional dele. Então, você bate o olho, você vê 3 pessoas tendo o mesmo comportamento, mas aquilo que a gente não observa, né, que é o motivo, a motivação, né, para a pessoa estar fazendo aquilo, o sentido, o objetivo de cada um é completamente diferente, porque são 3 pessoas diferentes, são 3 personalidades diferentes. Então, gente, ponham isso na cabeça, viu? É importante para nós entender o comportamento das pessoas, sim, mas faz parte disso entender também o motivo das pessoas estarem se comportando assim, tá? É aquela história. Alguém pode obedecer o chefe por medo, o outro pode obedecer por simpatia, por respeito, né? Tá todo mundo obedecendo, mas cada um por um motivo diferente. A pessoa que tem medo, um dia pode deixar de ter medo, vai deixar de obedecer, né? Então, você teria que tratar de uma forma, né? A pessoa que tem simpatia, você ia ter que manter essa simpatia de alguma forma. Eu tô problematizando já, né, gente? Mas vocês entendam o seguinte: mesmo um comportamento igual, que parece igual, ele não é igual, tá bom, gente? Se ele tem motivos diferentes, se ele tem é, é, se ele tem motivos diferentes, se ele tem objetivos diferentes, ele é todo diferente assim, no, na estrutura dele, então ele é um comportamento diferente, tá? Pensa, pensa em esse exemplo aí que eu dei das pessoas no incêndio, salvando os outros, tá? Cada um pode ter um motivo para estar fazendo isso. Apesar de que parece que eles todos são muito bonzinhos, pode ser que nem tanto, né? Então, eu estou colocando aqui uma definição rapidinha aqui de personalidade, né, que vai juntar o que a gente já falou. É um reduto de características básicas, né, aquilo que a gente nasce, acrescido de experiências vividas, ou seja, aquilo que a pessoa passou ao longo da vida dela, que dá a alguém uma fisionomia comportamental ímpar, ou seja, faz com que essa pessoa tenha um padrão de comportamento que é só dela. Tá? Isso eu já falei várias vezes, só para explicar a frasezinha que está aqui. Tá? Então, aprender sobre a personalidade de alguém nos permite, na verdade, aprender sobre o comportamento dessa pessoa, motivos, direcionamentos, objetivos, raciocínios e tudo mais. Isso é valiosíssimo, gente. Isso é valiosíssimo. Não basta ter a lealdade da sua equipe. Você tem que ter a lealdade pelos motivos certos, tá? Ou não, né? Ou não. Pode ser que você não precise tanto assim de uma lealdade tão profunda, né? Pode ser pelos motivos errados, desde que as pessoas sejam leais a você. Aí depende da situação, né? Aí eu coloquei aqui uma quarta afirmativa sobre a personalidade, né? A personalidade pode mudar durante a vida da pessoa. Eu até falei aqui que a gente vai passando por experiências, a gente vai
né, profissionais, pessoais, e a gente vai acrescentando camadas aí na nossa personalidade. Mas o mais normal da personalidade é que ela não mude muito, tá? É que ela estabilize e você passe a maior parte da sua vida com uma mesma personalidade, tá bom? Então, quando eu falo que você está em um emprego, em uma função específica, adquire ali uma experiência que você vai agregar, vai fazer parte, um aprendizado, né? Vai fazer parte da sua trajetória, vai fazer parte da sua personalidade. Tudo bem. Depois você passa para outro emprego. A maior parte da sua vida adulta, isso vai fazer uma diferença muito pequena, porque você já vai estar com a sua personalidade estabelecida, solidificada, né? Os períodos aí de infância, de adolescência, esses aí são mais para juventude, eles vão criar uma personalidade e ela vai mudar muito pouco ao longo da vida, ou vai mudar só pequenos detalhes ao longo da vida, né? Então, a tendência é que o principal, a maior parte da sua personalidade fique estável, fique sem mudar, fique quieta durante a maior parte da sua vida. Quando eu falo assim, o principal, a maior parte da sua personalidade, lembra que eu estou falando de comportamento. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, religiosa, uma pessoa de fé, isso é uma característica central da sua personalidade, né? Isso é uma coisa importante da sua estrutura de comportamento. É, isso, provavelmente isso não vai mudar ao longo da sua vida toda, porque é um elemento, como é que eu vou dizer, bem definidor de quem você é, bem central de quem você é. O mais provável é que você passe a vida inteira sem mudar isso. Você pode mudar alguns detalhes, né? Mas o principal é estável ao longo da nossa vida. A menos que você passe por algum choque muito grande, que não é muito comum, e aí sim você mude esses elementos da sua personalidade que são maiores, que são mais centrais. Pode acontecer, não é o mais comum, tipo, vamos supor, pessoas que passam por um acidente grave, ou por uma doença grave, sobrevivem, né, um choque muito grande, às vezes a pessoa não tinha nenhum sentimento religioso, ela passa a ter depois daquilo, faz uma interpretação de que aquilo foi uma intervenção divina, sobrenatural, e a pessoa nunca tinha sido uma pessoa de fé, passa a ser uma pessoa centrada é, é, na fé. Então, mas aí nós estamos falando de alguma coisa radical que aconteceu na vida da pessoa, um acidente, uma doença grave, que aí fez essa mudança assim, geral na personalidade. Mas isso não é muito comum, né, gente? A gente, se for parar para pensar, conhece um ou dois casos aí de alguém que fez essa mudança tão radical de personalidade. Isso não é o normal, tá? Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que não é muito comum. O mais comum é você construir uma personalidade e passar a sua vida inteira com ela sem mudar os pontos principais, talvez mudando um detalhe aqui, um detalhe ali, à medida que passa, né? À medida que passa a vida, as experiências, a gente pode mudar um detalhe aqui, um detalhe ali, mas o principal acaba não mudando, tá bom? Isso é importante, gente, porque quando nós estamos observando o comportamento de alguém, nós temos essa certeza, tá? Que, vamos supor, eu estou admitindo alguém na minha companhia, na minha organização, eu estou permitindo que essa pessoa ocupe um cargo, uma função específica, eu vou ter uma certa segurança de que essa pessoa vai continuar sendo do jeito que ela é, do jeito que eu avaliei, que eu vi ela ali, né? O mais provável é que ela continue nos próximos anos, a menos que ela passe por um trauma muito grande, né? O que a gente também nunca pode saber se vai acontecer, mas não é muito comum.
a gente tem uma certa segurança de que a pessoa vai permanecer assim durante a vida dela, né? Então, gente, essa quarta característica aqui era o que eu estava falando. Ó. A tendência normal é que a personalidade se estabilize, fique estável na maior parte da sua vida e a pessoa continua seguindo o mesmo padrão de comportamento durante a maior parte da sua vida, tá? Então, esses são, gente, os 4 pontos assim, ó, sobre o funcionamento, definição do que é personalidade. Personalidade define o nosso comportamento. Personalidade é essa soma daquilo que a gente nasce tendo de habilidade, capacidade, combinado com as experiências de vida que a gente tem, né? As personalidades são únicas, não tem duas iguais, e as personalidades não mudam ao longo da vida, tá bom? O principal, as características principais da personalidade de uma pessoa, a tendência é que elas fiquem estáveis, elas ficam contínuas ao longo da vida, tá bom? Esses são os 4 pontos aí principais para vocês verem o que é personalidade, como se forma, né? E entender como que isso pode impactar, né, as situações que nos interessam. Aqui, gente, eu vou entrar um pouquinho na questão da gente trabalhar com isso, né? Apesar de que eu já falei bastante, né, de possibilidades aqui. Bom, como que eu observo, como que eu compreendo a personalidade de alguém? Olhando o comportamento, para começar, né? Se a personalidade da gente define o nosso comportamento, ou seja, a gente se comporta de acordo com a nossa personalidade, ou seja, a forma como a gente entende as coisas, a forma como a gente reage, né, o que a gente acha, se é positivo, se é negativo, a forma como a gente avalia aquilo ali. Se a gente se comporta de acordo com o nossa personalidade, então observe o comportamento da pessoa para poder entender a origem desse comportamento, ou seja, para poder entender a personalidade que levou aquele comportamento, tá bom? Então, o primeiro passo é esse. Quando eu vejo o comportamento de alguém, eu estou vendo a personalidade da pessoa. Com um detalhe, pessoal, com um detalhe. Tem muita coisa que você não mostra, que você não quer mostrar, tá bom? Você pensa aquilo ali, você sente aquilo ali, mas você sente inibido, você tem vergonha, né? Você acha que as pessoas vão te julgar, então tem muita coisa relacionada à personalidade que as pessoas vão esconder, né? Ou, por exemplo, tem muita coisa que você mostra, né? Que você diz porque você acha que as pessoas vão gostar disso. Então, não deixa de ser uma característica da sua personalidade, tentar agradar as pessoas, né? Dizer uma coisa que você não pensa, que você não acredita, só para agradar as pessoas é uma característica da sua personalidade. Mas quem está observando isso não vai conseguir entrar nesse detalhe. Peraí, ele está me dando bom dia porque ele realmente me deseja um bom dia ou porque ele acha que eu vou gostar de um bom dia. A gente que está observando não vai conseguir entender qual foi o raciocínio da pessoa para chegar naquele ato de chegar e dar bom dia de uma maneira simpática, né? Eu nunca vou saber se é uma coisa só para me agradar ou se é uma coisa própria daquela pessoa, se é um hábito, se é, eu não sei, né? Então, observar nos diz muito do comportamento da pessoa, é a primeira forma do comportamento, não, da personalidade. Observar o comportamento nos diz muito da personalidade da pessoa, mas não nos diz tudo, tá bom?
Até porque, esse elemento que eu falei, muita coisa as pessoas escondem, né? E às vezes escondem até delas mesmas. Eu deixei aqui no esqueminha de aula, quer ver? Aqui, importantes correntes da psicologia que afirmam que há elementos da personalidade que são extremamente profundos, ou seja, o famoso inconsciente. O que acontece? A pessoa se comporta dessa forma, de acordo com a personalidade dela, mas nem ela entende por quê. Nem ela entende. Porque o sentido da coisa, o raciocínio que ela faz, ela mantém isso escondido até dela mesma, é o inconsciente, né? Então, é muito difícil a gente entender. Então, eu coloquei aqui, tem elementos da personalidade que são difíceis de se conhecer, até mesmo por quem é o dono dessa personalidade em si. Né? A pessoa esconde dela mesma. Então, como que você vai descobrir? Como que você vai descobrir isso, né? Só de observar o comportamento da pessoa. Aí fica muito difícil, tá? Como eu estou falando, muita coisa a gente percebe ao observar o comportamento, outras coisas vão ser muito difíceis porque a pessoa esconde até dela mesma, tá? É uma, é uma, é uma, é uma bobagem, viu, gente? É um exemplo bobo, mas eu, por exemplo, eu tive que fazer 2 cirurgias no meu joelho esquerdo há muitos anos atrás, 9 anos atrás. Eu tive que fazer 2 cirurgias bem, bem pesadas no meu joelho esquerdo. E isso me deixou mancando. Isso me deixou com uma dor no joelho constante, né, durante uns 7 anos aí que eu tive dor no joelho esquerdo ininterruptamente. Isso é uma parte do meu dia a dia. E isso fez com que eu mancasse com a perna esquerda. Pelo fato de eu mancar de uma perna, as pessoas sempre vinham perguntar, ou vinha, assim, isso gerava uma mudança na forma como as pessoas me tratam, né, me tratavam, né, que eu comecei a esconder essa minha, não é uma deficiência, mas é uma condição, né, própria, né, de eu mancar de uma perna. Então eu comecei a criar formas de disfarçar isso, gente, isso sem perceber, viu? Isso não foi um cálculo que eu fiz aqui em casa. Como é que eu vou fazer para esconder, para ninguém perceber que eu estou mancando? Não, isso automaticamente eu fui arrumando um outro jeito de andar, de me portar, de chegar a encostar em alguma coisa, não sei o quê, para disfarçar essa minha manquidez, manquez, sei lá, né? Para não gerar assunto, sabe? E eu fiz isso sem prestar atenção, sem fazer de propósito, sem planejar nem nada, né? E quando eu vi, ninguém percebia mais que eu tinha um problema no joelho. Ninguém percebia mais, achava simplesmente que era o meu jeito de andar, de caminhar mais ou menos, né, largadão, assim, não sei. As pessoas deram uma outra interpretação para a minha forma de andar. E aí o problema está resolvido, né? Sem que eu percebesse, né, eu fui desenvolvendo uma outra forma de andar para despistar essa minha característica, para isso não chamar atenção, para isso não gerar muita conversa, que isso, sei lá, às vezes me incomodava, mas nunca me incomodou muito também, né? Então, esse ponto que eu estou falando aqui de comportamento, gente, é o seguinte: tem muita coisa que é evidente, a pessoa falar que não gosta, que não quer, que não concorda, tudo bem, isso é um comportamento que a gente vê e a gente já aprende algumas coisas da personalidade da pessoa. Mas tem coisas que a pessoa faz escondida até dela mesma, ou sem perceber que ela está fazendo isso, né? Sem ser uma coisa muito planejada, né? Então, como você que está de fora vai observar isso? Então, alguém que me visse caminhando, né? É, assim, mais ou menos de um jeito meio assim, largadão, tranquilão, as pessoas achavam que eu estava,
sabe, sempre muito relaxado. A impressão que eu passava era que eu estava muito relaxado. E na verdade eu estava como é que é? Despistando, né? Camuflando a minha manquidez, né? Manquidão da perna esquerda, né? Então, só a observação do meu jeito de andar não ia dizer isso tudo da minha personalidade, entendeu? Então, é preciso de formas para identificar essas questões da personalidade, essas características da personalidade que não dá para a gente observar, que não dá para a gente descobrir só observando. Esse que é o ponto que eu estou querendo falar. Para o que é mais evidente, que é mesmo onde a gente vai trabalhar mesmo, tá, gente? Nós não somos nós não somos alunos da psicologia, nós não vamos trabalhar com isso, né? É, no dia a dia, fazendo avaliação de personalidade, não. O que a gente está aqui é treinando o nosso olhar, treinando a nossa observação, tendo criando uma percepção desse assunto, mas nós nunca vamos assumir o lugar de um profissional que fica 4, 5 anos na faculdade estudando só isso. Então a gente está se treinando para a gente ter esse olhar preparado para a gente começar a fazer uma leitura, é, é, uma leitura do assunto de personalidade, mas não necessariamente a gente vai virar um profissional exclusivo, especializado nisso, né? Então, para nós aqui, nós vamos fazer uma observação de comportamento e nós vamos saber, que aí que é o que eu vou falar aqui agora, né? Que existem outras ferramentas para entrar nessa questão da personalidade que a gente não consegue observar. Só estou falando para vocês que existe, vou explicar para vocês como funciona, né? Mas, por exemplo, quem pratica isso tem que ser um profissional da psicologia. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Foram desenvolvidos testes de personalidade para poder observar esses elementos que não são evidentes, esses elementos que a gente não percebe da personalidade da pessoa só de observar, né? Voltados para trazer à tona elementos que não são facilmente observáveis, tá bom? Então eu estou puxando um significado daquilo que eu não estou conseguindo observar. Ao realizar o teste, ficou um M aqui a mais, testem. Ao realizar o teste, a pessoa expõe, sem perceber, os elementos da sua personalidade que nem sempre estão visíveis, ou ainda elementos que a pessoa se preocupa em camuflar no dia a dia, mas que são mostrados nos testes. Então é isso que eu falei, né? O teste de personalidade, ele serve para poder puxar essas características aí do comportamento, da personalidade, né? Que não ficam evidentes numa observação. Estou colocando aqui, ó, um exemplo bem tradicional desse de um teste de personalidade. Aqui, não sei se vocês já fizeram, gente. Eu estou ampliando aqui, ó, que é aquele teste das manchas. Aqui é um exemplo com todas as manchas, né? Geralmente é uma folha de papel com uma mancha dessa só, um borrão de tinta, né? São borrões de tinta aí, sem sentido, né? E quem aplica esses testes de personalidade tem que ser um psicólogo com registro no Conselho de Psicologia. Então, isso é um procedimento que é feito por um profissional, né, da área da saúde, né? E esse borrão de tinta é mostrado para a pessoa, para que a pessoa diga o que ela está enxergando aí, né? Não sei se vocês já fizeram, provavelmente vocês não fizeram nenhum desses testes, porque eles estão deixando de ser, esse especificamente está deixando de ser usado. Tá vendo? Eu mostro aqui para vocês, são borrões de todo tipo, né? Aparentemente sem sentido, na verdade eles são sem sentido, né?
e mostra-se para a pessoa e você pergunta para a pessoa o que ele está vendo aí. Eu fiz esse teste em 1996, quando eu fui tirar minha primeira habilitação para dirigir, né? Aí eu entrego a idade, né? Eu fiz esse teste, mas depois nunca mais. Parece que esse especificamente está deixando de ser utilizado. Então, te mostram esse borrão e perguntam o que você está vendo aí. Aí a pessoa vai dizer, né, com a interpretação dela, né, com a visão dela, realmente como que ela interpreta esse borrão. Então, por exemplo, se a pessoa vai lá e diz, olha, eu estou vendo um urubu comendo uma carniça debaixo do sol, então você vai falar tudo de coisas podres, coisas mortas, coisas nojentas, assim, um urubu com a carniça, não sei o que, não sei o que. O que interessa, não existe resposta certa e errada. O que interessa é que a forma como você interpretou, a forma como você raciocinou em cima desse borrão, já mostra como funciona a sua cabeça. Lembra que eu falei para vocês que a personalidade não é só a nossa forma de agir, mas também a nossa forma de pensar, nossa forma de interpretar as coisas que estão aí no mundo? Pois é, pessoal. Se eu vejo um borrão e eu acho que é coisa podre, coisa morta, coisa nojenta, fedorenta e tudo, isso não tem nada a ver com o urubu, com o borrão, tem a ver com a minha personalidade e a forma como minha cabeça funciona. Uma outra pessoa pode ver o mesmo borrão e falar, eu estou vendo uma borboleta, né? Eu estou vendo um bebê segurando uma flor, entendeu? Como os borrões são muito esquisitos, muito aleatórios, então qualquer pessoa pode ver qualquer coisa, né, num borrão desses, né? Então, é aí que o teste permite você expor, você mostrar a sua personalidade, né? Ou seja, a forma como você enxerga o mundo, a forma como o seu cérebro processa uma informação, puxou isso para um lado de violência, puxou isso para um lado de coisas boas, positivas, maternas, amigáveis, entendeu? Coloquei aqui, ó, um teste projetivo. A pessoa projeta sua forma de ver o mundo na imagem, né? Então, acaba por expor a forma como você enxerga o mundo, quais reações e raciocínios que você tem, né, com mais evidência e mais facilidade. Inclusive, o momento que eu fiz esse teste, eu lembro de ter visto um mapa de algum país aí que eu não lembro. Esse é o mapa de não sei onde. E aí o psicólogo lá que estava apresentando, estava aplicando o teste em mim, anotou, falou assim, agora o que mais você está vendo aí? Esquece o mapa, pensa outra coisa. Enfim, parece que não era muito bem o que ele estava esperando, não sei. De toda forma, gente, esse específico tem um problema. Eu vou passar para vocês uns links muito legais, gente, de alguns testes de personalidade que você faz online. É claro, clica lá no site, vai respondendo algumas perguntas, aí não é coisa tão subjetiva como um borrão que você tem que interpretar, são coisas mais objetivas, são ideias, são valores que você diz se você concorda ou não concorda, são questões polêmicas que você tem que se posicionar, e aí você também está mostrando a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar também, quando você se posiciona em relação a esses assuntos. E aí você vai clicando. E te dá ali um perfil de personalidade que, enfim, né, algumas coisas são evidentes, outras coisas, né, o teste puxou de você ali, né, do seu íntimo ali para fora. Eu mesmo fiz alguns testes para poder preparar para essa aula e eu realmente me surpreendi com um deles. Acho que eu vou mandar o link só desse para vocês. Eu me surpreendi porque o resultado foi muito assim a minha cara mesmo, viu? Então eu fiquei bem
bem impressionado para ser um teste de internet, né? Que é assim, poucas perguntas, uma coisa mais simplificada. Fiquei muito surpreso, positivamente surpreso. Depois eu vou passar o link para vocês. Mas a ideia é essa, né? Esse teste aqui específico dos borrões, ele não é utilizado porque a pessoa que está aplicando o teste, ela também vai interpretar a minha resposta. Então, ela pode atrapalhar na minha resposta. Por exemplo, se eu estou falando aquele primeiro exemplo que eu falei, né? Eu estou vendo um urubu comendo uma carniça fedorenta. Um interpretador pode chegar e falar: olha que interessante, o urubu está reaproveitando uma coisa morta para ser o seu alimento, ele está vendo ali aproveitamento de recursos, aproveitamento de oportunidades, aí vai me enxergar como um cara positivo, que estou sempre pensando em como né, reaproveitar as coisas. Outro interpretador, outro aplicador do teste pode interpretar que eu sou uma pessoa negativa, né, mortiça, né, que só está olhando o lado negativo da coisa, de morte, não sei o quê. Então, o avaliador do teste pode interferir muito no resultado, depender do que ele acha da minha resposta. Então vai ficando uma coisa meio louca, né? Eu interpreto o borrão, o aplicador interpreta a minha interpretação do borrão e pode ter outro interpretador que interpreta a minha interpretação do borrão de outra forma. Aí vai ficando muito confuso, né, gente? Aí vai ficando muito confuso e, pelo que eu apurei, um dos motivos desse teste do borrão não estar sendo mais muito utilizado é esse, porque você pode ter três pessoas aplicando o teste, né, no mesmo candidato, vamos dizer assim, e cada uma chega numa conclusão diferente. Acho que esse cara tem um perfil perfeito para a vaga, porque ele está sempre olhando em oportunidades dentro de uma situação negativa. O outro vai falar que, né, esse aqui cruz credo, não contrata nunca, porque esse aí só é negativo, só vê o lado ruim das coisas. Sendo que a minha resposta foi a mesma, né? A interpretação deles é que foi diferente. Mas assim, né, eu estou dando um exemplo desse teste aqui porque ele é famoso, até em filme, em televisão ele aparece. E ele é muito ilustrador, né, dessa questão de puxar algum elemento ali da sua personalidade que você não quer mostrar ele explicitamente, né, mas quando você vai interpretar o borrão, você acaba, sem perceber, você acaba falando muito assim de como que você vê o mundo, como que você enxerga o mundo, como que a sua cabeça funciona, né, com as informações que chegam. Tá bom? Isso também é uma característica da personalidade, né, gente? A forma como a gente age, a forma como a gente pensa, a forma como a gente reage, isso tudo faz parte da nossa personalidade. Aí aqui, gente, é só um finalzinho aqui para colocar para vocês que as primeiras escolas da administração, né, vocês já estudaram, Taylor, Fayol, não tinha a menor preocupação com personalidade, não tinha a menor preocupação com individualidade, não tinha a menor preocupação com esses assuntos, né? Provavelmente vocês viram isso no início do curso, né? Porque aí vocês vão vendo uma escola após a outra em sequência, né? É só para fazer essa marcação. E esse assunto de personalidade, individualidade, de comportamento só apareceu na administração lá pela década de 20, 30, né, quando surge a escola das relações humanas, né? Ou seja, um ramo aí da administração que vai entender que o indivíduo é diferente, que o indivíduo é importante, né? Aí começam essas discussões de motivação, né, que para o nosso semestre aqui isso vai ser importantíssimo, né? Começa essa discussão de motivação. Motivação não vai ser igual para todo mundo. A motivação é importante, não é só o pagamento, né? Até marquei aqui o estudo da iluminação no local de trabalho, né? O local mais iluminado gerou mais
produtividade, o local com a iluminação ruim, né? Baixou aí a motivação das pessoas, elas passaram a produzir menos, né? Isso não é novidade para vocês. O que eu quero marcar aqui, ó, existe uma relação direta entre personalidade e desempenho profissional. É isso que eu quero marcar com vocês, tá certo? A minha personalidade, dentro da função adequada, vai gerar uma produtividade muito boa. A mesma personalidade da mesma pessoa, dentro de uma função que não é apropriada para aquilo, vai gerar uma produtividade muito menor. Então, para nós aqui, gente, mais uma vez, nós não estamos discutindo nada muito esotérico, nada muito fora da realidade, não. Nós estamos discutindo produtividade do funcionário, do trabalhador. Tá bom? Nós estamos discutindo eficiência, produtividade, tá? Só que nós estamos entrando em alguns detalhes que vocês não viram ainda ao longo do curso, tá? Bom, esse resuminho aqui, isso aqui é um resumo mesmo, né? Já falei isso aqui várias vezes. E aqui é possível saber quais características profissionais serão necessárias para um cargo e assim os perfis de personalidade seriam recomendados para essa vaga. Aí aqui essa última frase, gente, eu estou invertendo a lógica, né? No seguinte sentido, de que se nós temos abertura para uma vaga específica, né? Se nós temos disponibilidade para uma vaga específica, uma posição dentro da empresa, a gente pode fazer o caminho contrário, determinar quais características de personalidade são importantes para a pessoa que vai trabalhar ali, e aí a gente já procura, né, quem tiver essa personalidade, ao invés da gente observar pessoa por pessoa e imaginar se ela vai encaixar ali ou não, a gente pode fazer o contrário, definir as características que aquele cargo pede e antes de pedir currículo e conversar com as pessoas, eu já sei o que eu quero. Né? É a mesma coisa, só que eu estou falando, né, com a ordem inversa. Em vez de olhar para as pessoas, eu olho para o cargo, defino as características de personalidade que o futuro ocupante tem que ter, ou que aquele cargo ele precisa, pede. Depois eu vou procurar alguém que tenha essas características de personalidade. Aí dá muito certo, tá bom? A ideia é casar uma coisa com a outra, tá bom? Pessoal, né, isso é tudo sobre personalidade. Foi uma leitura mais teórica mesmo, mais genérica. Eu vou passar para vocês durante a semana uma atividade em cima disso, em cima de personalidade, tá bom? Nada muito complicado, mas é para vocês colocarem em prática, viu? Esse tipo de análise. Vou passar para vocês esse esqueminha de aula que eu utilizei, o link da gravação e durante a semana, lá pela terça-feira, eu devo passar para vocês uma atividadezinha, tá bom? A ideia é que a gente trabalhe, se não trabalhar toda semana, a gente vai trabalhar a maior parte das nossas semanas aqui, tá bom? E aí acho que vai ficar mais claro esse mecanismo, né? Personalidade, comportamento, acho que vai ficar mais claro para vocês à medida que vocês tiverem exemplos concretos para trabalhar. Tá bom, pessoal? Vou encerrar por aqui. Agradeço o Ibope, agradeço a compreensão e até mais, pessoal. Grande abraço para